Jorge do Portão Informas. Hoje o assunto é supressores ou silenciadores. Eu já me desculpo se eu não consegui silenciar muito bem aqui o ambiente, mas infelizmente é o que temos para hoje. Eu não sei vocês, mas eu sempre que eu vejo um filme onde as pessoas estão usando um silenciador, eu fico louco para ter um. Porque se fosse realmente igual como é os filmes, que fica quieto pra caramba o tiro, seria uma experiência muito legal de tiro. Principalmente para quem não está acostumado a atirar e tudo mais, quando você leva uma pessoa que não está acostumada e o barulho assusta muito. E nesse caso, o silenciador diminuiria tanto o barulho que ficaria, vamos dizer assim, não tão amedrontador a experiência do tiro, né? Mas na realidade o que acontece? Não é bem assim, tá? Ele abaixa bastante o volume do disparo, mas não tanto quanto as pessoas falam, tá? Depois a gente vai discutir sobre isso. O que acontece? Vamos começar pela nomenclatura. Na realidade, falar silenciador não é, vamos dizer assim, a maneira mais correta. Ele é um supressor de som. Esse tubo, né, que a gente está vendo aqui, créditos ao Smart Everyday, aqui, que é um canal do YouTube bem grande, que fez slow motion dele disparando um supressor, né, em acrílico. O que acontece? Isso aqui é igual um catalisador de carro, um silenciador de carro. Ele serve para reduzir o volume de uma explosão, né, reduzir o volume, o ruído de uma explosão, que é o disparo da arma de fogo, mas ele não serve para silenciar, ele não fica silencioso, ele não fica igual um filme que ninguém vai ouvir se tu estiver no outro quarto. Na realidade, ele reduz, em média, 30 decibéis, 30, 33 decibéis, né, o supressor. Então, o que acontece? Esses 33, 30 decibéis, ali vamos usar o 30, reduz de 140 a 150 decibéis do tiro, para 120, 110 decibéis. 110 decibéis, 120 decibéis ainda é o barulho de um motor a jato, ainda é o barulho de um aspirador de pó, quando tu tá do lado de um aspirador de pó daqueles bem barulhentos. Então não é, de modo algum, uma experiência silenciosa. Eu já tive a oportunidade de atirar e é bem alto o disparo ainda. Mas isso traz uma vantagem, o uso de um silenciador, que é reduzir o ruído a um ponto que ele fique realmente audível, vamos dizer assim. Você não vai ter uma lesão tão grave no seu ouvido. O que acontece? A exposição do nosso ouvido, né, do nosso aparelho auditivo, a diferentes tipos de ruídos muito altos, como o disparo de arma de fogo, é uma coisa cumulativa. Então, ao passar dos anos, você utilizando essa arma de fogo, ficar exposto àquele barulho, vai chegar a um ponto onde você vai começar a perder a audição, né? Não vai ficar surdo de um dia para o outro, mas com o uso contínuo, a cada vez você vai ter mais dificuldade de ouvir. Então, nos Estados Unidos, por mais que ainda é extremamente regulado o uso de silenciadores, né, a compra e o uso de silenciadores, eles estão tentando aos poucos mudar essa situação, até por uma questão de segurança e saúde pública, onde as pessoas vão utilizar silenciadores, né, supressores, para reduzir esse barulho e ter uma qualidade de vida melhor no longo prazo. O ideal, mesmo utilizando um supressor, é utilizar o supressor mais o abafador, né, o abafador de ouvido, porque daí realmente você chega a um padrão de barulho bem interessante. Mas vamos ao assunto principal aí. Como é que funciona um supressor, né, um silenciador? Esse vídeo aqui é da OSS Suppressors, tá? É uma empresa que tem uma tecnologia bem diferente. Eles vão mostrar aqui nesse vídeo os dois tipos de tecnologia principal, tá? Hoje existem três tipos de silenciador, dois bem comuns e um bem raro. O silenciador mais comum é esse aqui, ó, onde existem baffles, né, que eles chamam. Baffle essas câmaras seriam canais, câmaras, né, onde o ar quente passa, o ar quente, desculpa, o ar o vapor, né, aquele vapor liberado durante o disparo, tanto o ar que estava na frente do projétil quanto os gases que vêm depois, eles passam, o projétil sai aqui pelo meio, né, e aquele ar quente, aquela pressão, aqueles gases ficam presos nessas câmaras e eles vão aos poucos saindo pela frente, o que reduz o barulho. Quando a gente ouve o barulho do disparo, parte dele é por causa do projétil quebrando a barreira do som, quando é um projétil supersônico,
E parte dele é por causa desses gases saindo em alta velocidade, também quebrando a barreira de som. Dá para ver até aqui, ó, se vocês verem essa imagem aqui do lado, depois eu boto, dá para ver aqui, ó, várias ondas de choque da barreira de som sendo quebrada, tá vendo? É a mesma coisa aqui. Então ele reduz isso aqui para que só o projétil quebre a barreira de som. E hoje existem opções de munição que não quebram a barreira de som, que são as subsônicas, né? De vários calibres. E daí o que acontece? Fica mais, ainda não tem essa quebra, né, da barreira de som, fica mais silencioso ainda. Daí a gente vai ter uma experiência de tiro bem agradável. Realmente fica uma coisa bem mais concisa, bem mais tranquila de se atirar. Tá? Esse aqui é o modelo antigo, a gente pode ver aqui, ó, nesse vídeo aqui, ele funcionando de verdade. Ó. Vocês conseguem ver que quando o projétil passou primeiro, veio os gases quentes do disparo, preencheu as câmaras que estão segurando esses gases, né, para que eles não saiam tão rápido, mas mesmo assim eles ainda continuam saindo, ó. Vocês conseguem ver aqui na frente, ó, o gás saindo. A mesma coisa vai acontecer com o terceiro tipo, que eu não falei ainda, que é o buffers ou baffles de borracha. No caso, seria um tubo, como esse aqui. Vou voltar um pouquinho aqui para vocês verem antes do disparo, tá? Aqui, ó. Em vez de ser de metal, tá vendo que aqui são de metal? Esses aqui são reaproveitáveis. Você pode atirar milhares e milhares de vezes com eles. Em vez de ser de metal, esses anéis aqui são de borracha. Eles são totalmente fechados, eles são sólidos. O que acontece? Quando o projétil passa, ele vai furar essa borracha, vai passar e vai ir para fora do supressor e a borracha vai fechar de novo, não vai deixar o gás escapar. É o silenciador mais eficiente que hoje a gente consegue encontrar. Ele realmente fica muito, muito silencioso, muito suprimido o som. Só que a cada tiro que você vai dando, aquela borracha vai cedendo mais, vai arrancando pedaços da borracha, e chega um ponto, depois de 20, 30 tiros, que o silenciador para de funcionar tão bem, e ele começa, na realidade, a ser pior do que o de metal aqui, porque os buracos começam a ficar tão grandes e pedaços de borracha tão separados que ele para de fazer sua função. Para 1, 2, 3 tiros, ele seria a melhor opção, seria o mais silencioso possível, mas no geral, como a gente aqui no Brasil não tem, depois eu falo sobre a legislação, mas não teria reposição de partes, ficaria bem complicado fazer isso funcionar, tá? O segundo tipo, na realidade, de supressor, essa empresa que é a OSS, ela é especialista nesse tipo de supressor, tá? Que é um supressor com canais. Ele tem canais para o gás passar, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui. Vocês podem ver aqui, ó, que existem canais, em vez de baffles, né, que são essas barreiras ali, ele existe canais fluidos aqui, ó, tá vendo? Que vão direcionar esse gás, e esse gás, ele vai ir e voltar dentro do próprio supressor, de forma que ele vai ir para frente, vai para trás, vai ir para frente, até sair aqui na frente com muito mais frio, né, e muito mais devagar do que ele teria saído da outra forma, né? Com os baffles, ele iria acumular pressão e iria para frente quase que rapidamente. Enquanto nesse sistema aqui de canais, ele vai muito mais devagar, porque ele é obrigado a ir para frente, ir para trás e ir para frente de novo, de uma forma que o som dele é mais baixo, ele consegue reduzir mais o som do disparo e funciona de uma maneira mais eficiente, vamos dizer assim, do que o de Buffles, tá? A base do funcionamento do supressor é essa: reduzir a velocidade que que esses gases ali do disparo da arma de fogo saem do cano. Sobre a questão do quanto custa um supressor lá nos Estados Unidos, tá? E da questão de material do que ele é feito. Porque o que caracteriza um bom supressor, tá? Um bom supressor ele é feito de um material bem resistente. Existem aqui, ó, opções em aço inox e titânio. Né? Os TIs aqui, ó, são titânio. Esses de titânio são os que duram mais e que são mais resistentes ao calor. Na maioria deles são os melhores. O único problema é que são os mais caros também, porque querendo ou não, o titânio não é uma coisa muito barata, não.
Só que o que que acontece? A segunda característica que mais, vamos dizer assim, define se um supressor é bom ou não é o volume dele. O que que acontece? Quanto maior o supressor, né, maior ele é de tamanho físico, normalmente mais volume interno ele tem e consegue frear mais esses gases, né? Então ele consegue fazer com que o barulho seja cada vez menor. Então, volume, porque ele vai, quanto maior o supressor ser, principalmente se ele for de baffles, né, ou de barreiras, mais volume ele tem para frear aquele gás saindo, né? E o material. Hoje, o melhor material que a gente acha por aí é titânio, né? Titânio, por ser um material que aguenta pressões extremamente grandes e também bastante temperatura, ele seria o material mais ideal para supressores, por mais que a gente ache aí aço inoxidável, a gente acha aço normal e eles têm uma vida útil muito boa, principalmente para nós brasileiros que não temos armas automáticas, tá? Tá, mas e afinal, é permitido ou não é permitido ter supressor no Brasil, silenciador? Em teoria é, porque o que que acontece? Nos decretos do ano passado, né, 2019, existia uma parte que dizia que supressor deveria ser considerado como acessório de arma de fogo, e ele poderia ser liberado no caso de ser previsto em regulamento de competições de tiro, ou no caso, mandando uma justificativa para o comando logístico para importação, porque não tem produção nacional, para que seja utilizado na caça. Né? E é um acessório bem interessante para a caça, porque mesmo reduzindo pouco, ele acaba reduzindo e o som não se espalha tanto durante a noite, durante um campo, por exemplo, quando estiver caçando javali, não vai espantar os outros, né? Pelo menos os que não estão nas proximidades, de 200, 300 metros, não vai espantar tanto esses javalis, tá? Pois bem, em teoria é possível. Por quê? Porque aqui na lista de PCEs, né, que é Produto Controlado do Exército, que para quem não conhece o COLOG, né, é o Comando de Logística do Exército, que é o responsável por dizer o que pode e o que não pode, principalmente para quem é CAC, né, que é colecionador, atirador e caçador, eles ditam o que é possível e o que não é possível, né, ser comprado, o que é de calibre restrito, o que é de calibre permitido, quais são os acessórios permitidos, quais são os acessórios restritos. Acessórios restritos, em teoria, podem ser comprados pelos CACs, tá? Mas eles demandam uma autorização prévia do comando de logística, do COLOG. Então você vai ter que fazer uma papelada, você vai ter que ser CAC, vai ter que ter CR, que é o certificado de registro, para quem está vendo isso aí não tem arma hoje, seria o processo de compra pelo Exército, conseguiu o CCAC, conseguiu o CR, tem uma arma compatível e tem uma competição que tenha no regulamento que possa ser utilizado o supressor, então você pode ir lá e tentar a sorte. Eu não conheço absolutamente ninguém que conseguiu até agora, mas em teoria dá. E como é que eu sei que dá? Aqui nessa parte da lista de PCS, lista de produtos controlados pelo Exército, no item 1, que são armas de fogo, existem os acessórios de arma de fogo, né? No item 1.2.10, né? E aqui, ó, conjuntos de conversão de funcionamento, conjunto de conversão de emprego, conjunto de conversão de calibre e supressor de som. Tá vendo aqui, ó? Quebra-chamas e supressor de som. Isso quer dizer que são acessórios controlados pelo Exército. Eles são PCS e você precisa pedir autorização para comprar eles. Mas, em teoria, por eles estarem aqui, eles poderiam ser solicitados. Poderia ir lá e pedir uma autorização para isso. Não é garantido que vá ganhar. Em teoria dá, mas é muito improvável que você consiga, tá? Se conseguir, por favor, manda mensagem aqui que eu quero ver o processo e conseguir também, porque é um produto muito, muito interessante, principalmente para quem atira em ambiente fechado, como clubes indoor. Ele ajuda muito, muito mesmo na questão de audição, de preservar a audição do atirador, da audição das pessoas que estão ao redor e também na experiência de quem está começando o tiro aí, são coisas extremamente interessantes, tá? Mas eu espero que tenha sido útil para vocês, espero que vocês tenham entendido como é que funciona um supressor, principalmente esse tipo aqui, ó, que é vamos dizer assim, a revolução tecnológica que está acontecendo hoje no mundo dos supressores, né, que é
Esses canais, eles fazem com que fique bem mais quieto o silenciador, e esse silenciador aqui dura bem mais. E como funciona esse aqui também, que é o de baffles, né, que é o de barreiras aqui dentro, que também funcionam parecido, o objetivo sempre é o mesmo, desacelerar gás que está saindo ali junto com o projétil, para que não tenha essa quebra múltipla de barreiras de barreira do